diminui. Percebo que estão indo para lados opostos, né? Diretamente proporcional é ou os dois aumentam ou os dois diminuem. Então, definição. Dizemos que duas grandezas A e B são inversamente proporcionais quando a razão entre elas, ou melhor ainda, quando a razão entre o primeiro pelo inverso do segundo é a constante. Foi o que a gente acabou de falar, né? Se o primeiro aumenta, o segundo diminui. É como se estivesse indo em direções inversas, em direções opostas. Então, se eu tenho dois números, vai ser a razão do primeiro pelo inverso do segundo, igual a minha constante, igual a gente tem lá nos proporcionais, diretamente. Se eu tiver quatro valores, a razão entre o primeiro para o segundo está para o terceiro como quarto. É igual, né? Aí então você tem o primeiro pelo inverso do segundo, o terceiro pelo inverso do quarto. Igual a uma constante. Não necessariamente iguais aqui, né? Porque a gente está usando como referência o K. K de constante. Podia ser um C, mas como a gente já usou o C aqui, então botou um K. Só para não ficar. Vocês não ficarem achando que nos dois casos K é igual. Não. Se eu tiver uma sequência com três números, então o primeiro está para o segundo, assim como o terceiro está para o quarto, assim como o quinto está para o sexto. Aí eu tenho a minha proporção. Nesse caso, sempre o inverso, né? Já que é inversamente proporcional. O primeiro está para o inverso do segundo, assim como o terceiro está para o inverso do quarto, assim como o quinto está para o inverso do sexto valor. Quando isso acontece, eles são inversamente proporcionais. E esse K, como eu falei, nem sempre não é o mesmo, né? Se você aumentar a sequência, a constante vai aumentar. De acordo com a regra de divisão de frações, que você repete o numerador, a fração que está no numerador e inverte a fração do denominador, se eu inverter essa fração aqui, ó, o inverso de 1 sobre b é b. Então, K vai ser igual a A vezes B. A mesma coisa aqui, ó. K vai ser igual a A vezes B, que vai ser igual a C vezes D. Aqui também, né? K vai ser igual a A vezes B, que vai ser igual a C vezes D, que vai ser igual a E vezes F. Isso é uma igualdade que a gente vai precisar para resolver alguns problemas. Então, eu peguei uma tabela aqui para a gente mostrar isso na prática, né? Grandezas inversamente proporcionais. Basicamente aqui, não é consumo de gasolina, né? Claro. Então aqui eu tenho o seguinte, o tempo médio, né? Ou melhor dizendo, a velocidade média que um determinado computador faz para baixar um determinado arquivo, fazer um download, né, da internet. A velocidade usada normalmente aqui é kilobytes por segundo. Então aqui eu tenho a velocidade e o tempo que demora, né? Então aqui tem o seguinte, se a velocidade for de 128, o tempo vai ser de 3 horas. Se eu aumentar a velocidade, ou dobrar nesse caso, se eu dobrar a velocidade, o tempo diminui pela metade. Se eu triplicar a velocidade, o tempo diminui pelo 1/3 e assim segue, ó. Então aqui, ó, do primeiro para o segundo foi dobrando. Então, 2 vezes 128, 256. O tempo diminuiu pela metade. Se triplicar, 3 vezes 128 dá 384, o tempo diminui por 1/3. Se multiplicar por 4, o tempo divide por 4. Ó. Então, à medida que a velocidade aumenta, o tempo diminui. E na mesma proporção. E a mesma razão, né? Na verdade, o inverso da outra, né? Dobrou, dividiu por 2. Triplicou, dividiu por 3. Quadruplicou, dividiu por 4. Quintuplicou, dividiu por 5. Até chegar nessa última medida aqui, que é 6. Né? 6 vezes. A gente fez até o 7 aqui, mas é só para a gente ter uma ideia, né? Os primeiros valores aqui na primeira sequência estão aumentando, né? Em relação ao primeiro. E o segundo está diminuindo. Então, à medida que os primeiros valores aumentam, o segundo diminui. Quando isso acontece, você tem grandezas inversamente proporcionais. Perceba o seguinte, que se você fizer 128 dividido pelo inverso de 3, que é a mesma coisa de você fazer 128 vezes 3, dá 384. Se você pegar a segunda coluna e fizer a mesma coisa, se você pegar 256 e dividir pelo inverso de 1,5, também dá 384. Se você pegar a terceira coluna, a gente vai fazer multiplicando, que é mais prático, né?
e multiplicar os valores, 334. Quarta coluna, 512 vezes 0,75, 334. Então, se eu fizer isso em todas as colunas, eu vou achar 384. Então, quando isso acontece, a gente diz que as grandezas são inversamente proporcionais. Nesse caso, a minha constante de proporção, do exemplo da tabela, é 384. Ó, agora bora fazer igual a gente fez lá no... Foi muito rápido. Bora fazer igual a gente fez lá no diretamente proporcionais. Bora trazer alguns exercícios bem parecido com o diretamente, só que agora a gente vai usar a ideia de inversamente proporcional. Aí a mesma coisa, eu resolvo alguns exemplos e vocês fazem o resto aí depois. Só é pausar o vídeo aí, quem estiver assistindo, ou se não, pegar o PDF da aula. Então, no primeiro caso, eu tenho o seguinte, na primeira questão, né? Eu dei a sequência 1, 3, 5 e 10 e pedi para verificar quais sequências que eu dei, são 3, que são inversamente proporcional à sequência 1, 2, 1, 3, 5, 10. Aí eu peguei só a letra A para a gente fazer. Perceba que vai ser, se você fizer a multiplicação aqui, ó, primeiro da primeira, 1 vezes 60, 60. 3 vezes 20, 60. 5 vezes 12, 60. 10 vezes 6, 60. Então a lição, a primeira é, em relação à letra A, inversamente proporcional. Se você quiser, você também pode dividir. Você pode fazer 1 dividido pelo inverso de 60, vai dar no mesmo, né? O inverso de 60 é 1 sobre 60, então você vai fazer 2 divisões. Então se você fizer isso, 1 dividido pelo inverso de 60, e 3 dividido pelo inverso de 20, 5 dividido pelo inverso de 12, 10 pelo inverso de 6, você vai achar o mesmo valor também. Na segunda eu dei 3 números, 3 valores, 1, 2 e 11, e disse que x, y e z são inversamente proporcionais a esses valores, 1, 2 e 11. Se a razão de proporção é 44, pedir para você achar o valor de x, y e z. Aí o que você faz? Você pega e divide pelo inverso dos números. Eu peguei o x e dividi pelo inverso de 1, que é a mesma coisa de fazer x vezes 1. Peguei y e dividi pelo inverso de 2, que é a mesma coisa que fazer 2y. Peguei z e dividi pelo inverso de 11, que é igual a você fazer 11 vezes z. E a constante de proporção nesse caso é 44. O que eu vou fazer agora para achar o x? Vou pegar 1 vezes x igual a 44, pegar 2 vezes y igual a 44, 11 vezes z igual a 44. Aí eu vou achar o valor de x, y e z. Então ficou fácil, né? 44 vezes 1 dá x vezes 1 igual a x, x igual a 44, 2y igual a 44, então y igual a 44 sobre 2, que vai dar 22, e z, 11z igual a 44, z vai ser igual a 44 sobre 11, que vai dar 4. Pronto, já foi. Esse aí eu fiz tudo, não ficou nada para vocês. A questão 3 é parecida com a questão 4. Eu dei uma sequência, a proporção já está montada e pede para você achar os valores de x e y. Mas a proporção, apesar de estar montada, os valores é numérico. Então o que você faz? Você vai pegar 6x igual a 2 vezes 16, depois, mesma coisa com o y. Então, 2 vezes 16 é 32. Então, 6x igual a 32, x vai ser igual a 32 dividido por 2, que vai dar, nesse caso, a fração 11 sobre 3, porque não dá exato, né? Dá um periódico. Aqui você consegue fazer a mesma coisa com o y, tá bom? Vou deixar o y aí como exercício para vocês. Questão 4 é parecida com essa, é a mesma coisa. Tem A, B, C, D. Fazer só uma da letra A, ó. Você vai pegar 2x igual a 24. Depois você vai pegar 3y igual a 24. E resolver essas duas equações. Vou calcular só o x, depois vocês calculam aí o y, né?
2x igual a 24, então x igual a 24 sobre 2, x igual a 12. O y vai ser a mesma coisa, 3y igual a 24, 24 por 3 dá 8. Então y igual a 8, x igual a 12. Então aqui a interpretação gráfica, assim como a gente fez lá do diretamente proporcional, só que nesse caso o gráfico não vai ser uma reta, vai ser uma curva que a gente chama de hipérbole. É como se fosse uma curva, digamos, o que a gente tem de parecido? Uma antena parabólica, por exemplo, aquela curva dentro, metade, uma parte de um círculo. Então, nesse caso aqui, a curva, a hipérbole, você tem o valor de A e o valor de B. À medida que o B aumentar, o A aumentar, o B diminui. A curva vai ser algo parecido com essa aqui, né? Bem suave, ó. Então, vai diminuindo. Não encosta aqui no eixo X, né? E não encosta cá, senão vai ser zero. E aí zero é proporcional a zero, não tem graça. O interessante aqui é que à medida que o A aumentar, o B diminui, tá vendo? Quanto o A tá, o eixo X, ele cresce nesse sentido. Então, quanto o X for maior, o B está onde, ó? Por exemplo, se eu pegar um valor aqui para A, o B está aqui embaixo. Se eu pegar um valor aqui para B, o A está cá na frente, ó. Então, você tem isso aí, né? À medida que o A aumenta, o B diminui. E que é justamente a ideia de ser inversamente proporcional, né? Primeiro o valor aumenta, o segundo diminui na mesma razão. Bora fazer a mesma coisa que a gente fez com diretamente. Bora pegar uma tabela em que os valores estão dados, né? E aí a gente vai depois fazer a representação gráfica desses valores. Rápido demais. Então considera uma viagem, né, de 720 km de distância. Iremos fazer uma tabela relacionada ao tempo em horas, né? Que uma viagem teria ao ser feita com a velocidade média y, ou seja, eu tenho 720 km para fazer de viagem, né? De um carro, por exemplo. Quanto mais rápido eu for, né? Quanto maior for a minha velocidade, mais rápido eu chego no meu destino. Então vamos fazer o seguinte, ó. Vamos imaginar o seguinte, que se eu for a 80 km por hora, eu gasto 9 horas. Se eu aumentar de 80 para 90 km, eu gasto 8 horas para fazer aquele percurso de 720 metros. Se eu aumentar para 96 km por hora, eu faço 720 km em 7,5 horas. 100 km, 7,2 horas. E se eu for a 120, né, que é o máximo aqui, eu gasto 6 horas. Como esses valores aqui de cima são muito grandes, os de baixo muito menores, né? Não tem uma razão aqui, tá vendo? O de baixo, 1 em 1, não tem uma razão perfeita, igual a gente viu lá. Vou colocar só o primeiro e o último ali. E a gente faz o resto aqui no gráfico, ó. Então, pegar o menor tempo. 6 horas. Para gastar 6 horas, eu tenho que aumentar a velocidade. Então é maior, 120. Ligar esses dois pontos aqui. E o maior tempo é 9 horas. Que aí a velocidade é menor, né? 80 km. Ligo. Nesse caso eu tenho a minha curva. Perceba o seguinte, ó. Que 7,5 está bem aqui. 7,5. Ou melhor, o 8 aqui para cá. 7,2 é o primeiro, né? Em ordem crescente. 7,2 dá 100, tá aqui abaixo do 120, tá vendo? 7,5, passei. E o 8 tá aqui, tá vendo? Percebe que a curva vai diminuindo. E como eu disse, não chega no eixo X, é por isso que ele faz essa curva aqui, ó. Então ele vai, se eu aumentar aqui, é claro, se eu aumentar a velocidade, se eu diminuir a velocidade, o tempo vai aumentando cada vez mais. Então, realmente, a curva do gráfico de proporções inversamente proporcionais, né? De grandezas inversamente proporcionais. Tá errado aqui, eu errei.
inversamente proporcionais, à medida que um aumenta, a outra diminui. Perceba que quanto mais rápido eu for, então o tempo, a velocidade está aumentando, quanto mais rápido eu for, mais ligeiro eu chego, né? Menos tempo eu gasto para fazer. Então, à medida que o primeiro aumentar, o segundo diminui, que é justamente a ideia de ser inversamente proporcional. Com isso a gente acaba a primeira parte, né? A primeira aula. Aí na próxima aula a gente dá continuação a estudo de razão e proporção, vendo divisões diretamente e inversamente proporcionais e escala. Bom estudo para vocês, a gente se vê na próxima aula.